Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Rômulo Lins, o Tampa. Lembrando que nós estamos a estudar a geometria analítica e já falamos sobre o plano cartesiano, sobre a distância entre dois pontos e sobre o ponto médio de um segmento de reta. Nesse nosso encontro, falaremos sobre a mediana de um triângulo e sobre o baricentro, também conhecido como o centro de gravidade de um triângulo. Vamos lá? O que seria, então, a mediana de um triângulo? Mediana é aquele segmento de reta que tem como origem um vértice do triângulo e a outra extremidade ela vai estar situada no ponto médio do lado oposto a esse vértice. Para você perceber melhor, vamos fazer um esquema aqui, onde nós tomamos um triângulo ABC qualquer, e eu vou agora determinar a mediana AM. Como assim AM? Espera aí, se eu falei AM, eu falei A, eu já sei que vai ser a mediana referente ao vértice A. E onde é que vai estar situado esse ponto M? M passa a ser o quê? O ponto médio do lado oposto a esse vértice. Se o vértice é A, o lado oposto é o lado BC. Então, em BC, a gente vai pegar o ponto médio. E o que é que o ponto médio faz? O ponto médio divide o segmento em duas partes congruentes. E aí, quando eu ligo de A até M, eu tenho exatamente a mediana AM. Lembrando que M é o ponto médio do segmento BC. Mas eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Porque se um triângulo possui três lados, ele vai possuir três medianas. Então, falamos há pouco da mediana AM. E agora vamos falar da mediana que vai partir do vértice B. Só um detalhe, eu não vou utilizar novamente a letra M, porque eu já coloquei M como sendo o ponto médio do lado BC. Então você atribui uma outra letra qualquer. Optei por colocar a letra N. Então N vai ser o ponto médio de que lado? Vai ser o ponto médio do lado AC. Lembrando, dividiu AC em duas partes congruentes. A N é congruente a NC. Quando eu ligo de B até N, eu tenho a mediana BN. Agora, percebam que essas medianas, elas se interceptaram em um ponto. Ponto este que nós vamos falar mais detalhadamente já já, ok? E eu destaco a terceira mediana, que é a mediana referente ao vértice C. Então, eu vou lá no lado oposto ao vértice C, vou tomar o ponto médio, que agora eu vou batizar de P. Lembrando que P dividiu AB em duas partes congruentes. E quando eu ligo de C até P, eu tenho a terceira mediana. Destaco agora, com mais ênfase, o ponto de interseção, o ponto de encontro, o ponto de concorrência das medianas. Esse ponto G é o chamado baricentro do triângulo. Não esquece, os segmentos AM, BN e CP são medianas do triângulo. Mas vamos agora falar em particular desse ponto G, conhecido como baricentro ou centro de gravidade do triângulo. Como eu disse, nada mais é que o ponto de interseção, de encontro das medianas de um triângulo. Então aqui, nós retomamos a imagem anterior, o triângulo ABC, com as três medianas já traçadas, e aí surge a curiosidade. Como é que nós vamos agora calcular, determinar as coordenadas do baricentro, se nós conhecemos as coordenadas dos vértices desse triângulo? É bem simples, pessoal. Se eu quero determinar a abscissa do baricentro, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar as abscissas dos três vértices e vou calcular uma média aritmética. Como assim, Rômulo? Eu pego a abscissa do vértice A abscissa do vértice B, a abscissa do vértice C, somo as três e divido por 3. Isso é média aritmética.
Repita esse procedimento com as ordenadas dos vértices e com isso eu obtenho a ordenada do baricentro, ok? Agora, eu quero destacar aqui para vocês, eu preciso fazer uma observação de uma propriedade relacionada ao baricentro. O que é que ocorre? Vejam, a gente tem que a mediana AM, ela está dividida em duas partes. O segmento AG mais o segmento GM. Ok, pessoal? O que é que ocorre? Ó, esse segmento GM, ele corresponde a exatamente 1/3 da mediana. GM equivale a 1/3 da mediana AM. Por sua vez, o segmento AG, ele corresponde a 2/3 da mediana. Então, com isso, vê só, se eu disser que o segmento GM mede W unidades, o segmento AG vai medir 2 vezes W unidades. E aí percebam que com isso, a mediana AM iria medir quanto? 2W mais W? 3W. Então, de fato, do baricentro ao ponto médio é 1/3 da mediana. Do baricentro ao vértice é 2/3 da mediana. E ainda, a gente pode observar que o segmento AG é o dobro de GM. Isso em cada uma das medianas. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente conclui essa parte teórica. No nosso próximo encontro, nós vamos resolver algumas questões relacionadas ao comprimento de uma mediana, a determinação das coordenadas do baricentro. Mas não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sino para receber as notificações de um novo material, de um novo vídeo. Ok, pessoal? Fica na paz, até breve e aquele abraço!